Aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é a correção dos exercícios de radioatividade, que falamos sobre a radiação alfa, beta e gama. Vamos lá para a correção então. Primeiramente, lembrando então que na radiação alfa, quando o elemento emite partícula alfa, ele perde 4 unidades em cima e 2 embaixo. O número de massa dele diminui 4 para cada alfa e o número atômico diminui 2 para cada alfa. E quando ele emite radiação beta, o número de massa não se altera, porém o número atômico dele, ele ganha 1 em cada unidade, em cada beta que é emitido. Então aqui no exercício, a gente quer resolver fazendo a equação onde na letra A, o nuclídeo Rn, que é 86,222, está emitindo um emissor alfa. Então você coloca mais, ou uma flechinha aqui, um alfa apenas. Esse alfa fica 4 em cima, 2 embaixo, pode colocar uma flechinha. E esse elemento, a princípio, se torna um elemento com o número de cima 222. Ele perde 4, só tem um alfa, então ele vai ficar 218 em cima. E embaixo ele é 86, ele perde 2, ele ficará com 84 embaixo. Aí você vai consultar a tabela periódica, quando for necessário, e vai procurar o elemento de número atômico 84. E procura na tabela periódica, 84 é o PO, que é o polônio. Aí você substitui aqui aquele X pelo elemento correspondente, nesse caso é o PO. O que é para fazer isso? A equação radioativa. Mesma coisa no elemento B, onde eu tenho o urânio, que é 235 com 92, e ele emite um alfa, então eu vou botar aqui apenas um alfa, em cima é 4, embaixo é 2, porém ele vai emitir agora duas emissões beta, então eu vou fazer duas beta, aqui em cima é 0 e embaixo é menos 1. Esse elemento ele vai se tornar o quê? Um elemento que, a princípio, 235 em cima, ele vai perder 4. Então, 235 menos 4 sobra 231. Já embaixo, esse 92 perde 2 e ele fica com 90. Porém, 2 beta está dizendo que é 2 vezes 1, 2. E o beta ganha. E ele passa a ser 92. Então, nesse caso, ele volta a ser 92, ele volta a ser o mesmo U que era antes. Eu vou colocar aqui o mesmo elemento U. O que esse elemento U é parecido com o outro? Mesmo número atômico, diferente número de massa. Nesse caso, eles são isótopos entre si. Mas é isso que acontece na radiação alfa e beta agindo juntos. E na letra C, o TH, que é o tório, ele vai ter 2 alfa e 3 beta. Então eu já fiz a equação. 2 alfa. Então se o alfa é 4 em cima, 2 vezes 4 é 8. Esse 230 vai ter que diminuir 8. O que vai sobrar, o elemento em cima, 230 menos 8, 222. O beta não mexe em cima. Embaixo, 2 vezes 2 é 4. Se ele tem 90, ele vai perder 4, o que ele vai ficar com 86. Porém, o beta ganha, então são 3 vezes 1, 3. Ele vai ter que ganhar 3. E de 86 ele vai saltar para 89. Vai lá na tabela periódica e olha quem é o elemento 89. A tabela periódica nos informa que o elemento 89 é o AC. Então, aí está feita a letra A, B e C, onde há envolvido partícula alfa, beta e gama, ou melhor, alfa e beta. O exercício 2, ele nos diz que o elemento TH se transforma em Rn, e nisso houve emissão de partícula alfa e beta. Quantas partículas alfa e quantas betas tiveram? Como eu sei que o alfa só mexe em cima, a primeira coisa que você faz é fazer a subtração do 231 menos o 219. Quanto que dá esse 231 menos o... Dá um número de 12. Esse 12 acontece
que houve emissão alfa. Então, você vai pegar o 12 e vai dividir por 4, o que nos vai dar 3. Isso considera-se, então, que houve 3 partículas alfa. Por que 3 partículas alfa? Porque 3 vezes 4 é 12. E se você pegar o 231 e diminuir do 12, vai dar aqui o 219. Então, a gente já sabe que tem 3 alfa. Logo, se o alfa embaixo perde 2, eu vou fazer 3 vezes 2, 6, e vou descobrir que de 90 menos 6, ele ficou com 84. Mas de 84, ele pulou para 86. Por quê? Porque ele ganhou 2. E se ele ganhou 2, e o beta só ganha 1 por vez, tem que ter aqui na equação 2 beta. Ficando como resposta, quantas partículas alfa? 3 partículas alfa e 2 partículas beta. Essa é a resposta do exercício, o que ele estava procurando. O mesmo exercício quer fazer na 3. Quantas partículas alfa e beta para o RA se tornar em PB? Se eu tenho 224 no original do RA e 208 no final do PB, você tem que diminuir os dois para descobrir quanto houve de decaimento aqui, dando um número de 16. Como o alfa em cima mexe 4 e deu 16, você tem que observar que tem que dar 4 alfa, porque 4 vezes 4 dá 16. Nesse caso, 224 menos o 16, nos sobra o 208. Sei que deu 4 alfa. Como embaixo o alfa vale 2, 4 vezes 2 é 8. Se o 88 vai ter que perder 8, ele vai se tornar 80. No final, esse 80, passando pelo beta, teve que ganhar 2 para ficar com 82. Logo, se o beta é 1 por vez, eu vou precisar ter aqui 2 beta. A resposta é, quantas partículas alfa? 4 partículas alfa. Quantas partículas beta? 2 partículas beta. Na dúvida, assista novamente a correção ou fale com o professor. Olha aqui a questão 4. O que é fissão nuclear? Resumidamente, fissão nuclear é a quebra do núcleo de um átomo. E aqui abaixo tem uma explicação um pouco mais científica, mas é quando um átomo ele é quebrado. Então isso é a fissão nuclear. A outra pergunta é o que é fusão nuclear. E na questão, o que se entende por fusão nuclear? Fusão é um processo no qual 2 ou mais núcleos atômicos se juntam e formam um outro núcleo de maior número atômico. Então a fissão é a quebra, enquanto que a fusão é a união de mais átomos. Em qual dos processos fissão ou fusão é liberado mais quantidade de energia? Mais quantidade de energia é liberado na fusão nuclear, mas as usinas atômicas que temos no nosso planeta são usinas à base de fissão. O Sol, as estrelas, é que fazem a fusão. Em qual dos dois processos, fissão ou fusão, ocorre naturalmente? Naturalmente é a fusão. Onde? Nas estrelas. Lembrando que o Sol é uma estrela, está no nosso sistema solar. E aqui no nosso planeta, usado pelo homem para gerar energia, se usa qual dos processos? Se usa a fissão, que é a quebra dos átomos. Aqui na 9, a bomba de hidrogênio é uma bomba de reação nuclear de tipo fissão. Aqui na 10, assinale a incorreta. Quando um elemento radioativo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades. Correto. Alfa diminui 2. Quando emite beta, seu número atômico aumenta 1 unidade. Correto. Beta aumenta 1. Quando emite radiação gama, ocorre emissão de onda eletromagnética. Sim, onda eletromagnética. Quando for partícula alfa, seu número atômico diminui 2. A mesma da A é verdadeiro. Letra E,
Quando for beta, seu número atômico aumenta 2. Não, seu número atômico aumenta 1, então a incorreta é a letra E. Aqui na questão 11 nós temos o elemento urânio, está aqui, 238,92, emite uma partícula alfa. E se ele emite uma partícula alfa, ele perde 4 em cima, 2 embaixo, ele fica com 234 em cima e 290 embaixo. Aí depois ele emite uma partícula beta. Em cima continua 234 e embaixo ele ganha 1, passa a ser 91, se transformando no elemento Y. Podemos concluir então que o elemento Y tem número atômico 91, correto? Número atômico 91 e número de nêutrons 143. O que é o número de nêutrons? O número de nêutrons lá da química do primeiro ano é o número de massa que está em cima menos o número atômico que está embaixo, que dá para esse elemento realmente 143 aqui, por isso a correta é a letra A. Essa questão 12, parecido com as primeiras, nós temos o elemento TH, 232 em cima, 90 embaixo, esse TH perde, se tornando no PB 208,82. Primeira coisa que a gente faz então, 232 menos 208 sobra 24. Esse 24 divide por 4 dá 6. Isso nos mostra que teve que ter 6 alfa para ele se transformar no PB. Se foram 6 alfa, o alfa me diz que embaixo então ele perdeu 12, porque 6 vezes 2 é 12. De 90 menos 12 fica 78. Como esse elemento se transformou no PB 82, de 78 para chegar no 82 tem que ganhar 4. Mostrando então que teve que ter 4 beta. A resposta correta então é aqui, ó. A ordem está trocada, mas é essa letra C que está aqui no final. Ele tem que ter 6 alfa e 4 beta. Aqui na 13, muito semelhante, a mesma coisa, você tem que diminuir o 238 do 206, o que dá 32, dividindo por 4 dá 8. Entendo então que tem que ter 8 alfa. 8 alfa vezes 2 dá 16, diminui 92 do 16, sobrando 76. De 76 para chegar a 82, tem que ganhar 6, portanto dá 6 beta. Por isso que a resposta é essa letrinha C aqui, onde tem 8 alfa e 6 beta. E na última questão, nós temos o elemento Rn, que vai emitir primeiro 3 partículas alfa e depois 4 partículas beta, surgindo aqui um elemento que eu não sei quem é. Em cima o alfa é 3 vezes 4 dá 12. Sobrando em cima então 222 menos esse 12, 210. Embaixo o alfa é 2, 3 vezes 2 dá 6, você vai pegar o 86, vai diminuir do 6, vai me sobrar aqui 80. O beta só mexe embaixo. 1 para cada beta, 4 vezes 1, 4, ele vai ganhar 80 mais 4 e embaixo ele vai ficar com 84. O exercício quer saber qual é o número atômico. O número atômico é o Z, o de baixo é 84. Qual o número de massa? O número de massa é o de cima, que é o A, é o 210. Então é o 84 e o 210, isso me dá a letra A como alternativa correta. Ok? Refaçam os exercícios, façam a correção. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Um abraço, boas aulas!